Oi, pessoal. Estamos de volta. Hoje é sexta-feira, dia 26 de agosto de 2022. Estamos iniciando mais um vídeo do Conversa Mole para que a gente possa aqui trazer a nossa opinião do dia a dia, como eu sempre faço, tá bom? Na verdade, hoje era para apresentar um dos cortes do nosso programa Caras da Ilha, mas eu tive um problema aqui com o nosso software para realizar os cortes. Eu quebrei a cabeça o dia inteiro e não consegui resolver o problema, mas eu consegui agora baixar e refazer de novo, e amanhã então vai ter cortes do nosso programa Os Caras da Ilha, que foi na quarta-feira passada. E lá no programa Caras da Ilha nós discutimos aí um pouquinho, batemos um papo sobre as entrevistas, né, as sabatinas do Jornal Nacional. Até então tinha ido o Bolsonaro e o Ciro Gomes. E ontem nós tivemos a participação do Lula nessa entrevista, nessa sabatina. Então eu gostaria até de fazer um comentário aqui com vocês, analisando um pouquinho junto, né, os três candidatos que passaram aí pela sabatina do Jornal Nacional. E a gente queria aí bater um papo junto com vocês, aí trocar uma ideia, e para isso eu acho que a gente precisava fazer esse vídeo hoje aqui para a gente comentar, tá bom? Bom, primeiro eu vejo aí uma reclamação muito grande, né, dos bolsonaristas, que o tratamento que foi dado tanto ao Ciro, né, quanto ao Lula pelos entrevistadores foi muito superior àquele dado ao Bolsonaro. Que eles interromperam muito, aquela choradeira que vocês sabem o que é costumeira aí dos bolsonaristas. Mas a gente não pode esquecer que uma coisa que eu já comentei aqui no canal, foi até um dos temas dos Caras da Ilha, que é a empatia. Empatia gera empatia. E se vocês forem lembrar, a primeira questão que o Bonner fez ao Bolsonaro, o Bolsonaro, como um quadrúpede, como ele sempre é, ele acabou dando de resposta uma patada no Bonner. Aí começou a gerar uma animosidade completamente desnecessária, né? E sem contar a sequência de mentiras que o Bolsonaro foi dando durante a entrevista como um todo. O Estado de São Paulo, para aqueles que não acompanharam, mas eu aqui adianto, o Bolsonaro contou a cada 3 minutos uma mentira, tá certo? E isso cria para o entrevistador uma animosidade. Fala, porra, como é que eu vou entrevistar um cara aqui que não vai ter... Ou a gente vira, né, um debate, tá certo? Porque a cada resposta eu vou ter que contextualizar, tá certo? Ou deixa o barco rolar, e foi o que aconteceu. Não acho que tanto o Bonner quanto a Renata foram, de qualquer forma, deselegantes ou faltaram com a educação com o Bolsonaro. Mas eles se sentiram realmente, como é que eu vou te falar? Eles se sentiram frustrados, né? Quando uma pessoa vem e conta um monte de mentiras, como ele fez, né? Principalmente, né, logo de cara acusando o Bonner de fake news, de mentiroso, né? Quando o Bonner perguntou a ele por que ele xinga os ministros. Tá certo? E ele falou que nunca xingou ninguém. Então, tem um monte de filme que apareceu, tudo. Mas então, o que eu quero dizer com isso? A forma agressiva do Bolsonaro, né, gerou a animosidade dos apresentadores. Vocês não tenham dúvidas com relação a isso. Tá certo? Aliás, o Jornal Nacional foi muito soft, porque não perguntou nada sobre corrupção, não perguntou nada sobre rachadinhas, tá certo? Quando começou o assunto do MEC, foi dado uma enrolada e ficou por isso mesmo, não houve uma contestação, tá certo? Então era uma entrevista, não era um debate, não era era um programa que, teoricamente, o Bolsonaro deveria apresentar as soluções para os problemas que ele mesmo implantou no Brasil.
Mas aí depois nós tivemos o quê? Nós tivemos a entrevista do Ciro Gomes, que aliás foi muito boa. O Ciro trouxe, né, a sua política, né, o seu plano de governo, conseguiu conversar de uma maneira muito educada, de igual para igual, e isso torna, né, o diálogo muito mais fácil. Ele conseguiu fazer com que os apresentadores, né, ficassem mais tranquilos e houvesse realmente uma sabatina de esclarecimentos, né? E o Ciro trouxe algumas soluções que eu achei bastante interessantes. Aliás, o Ciro é muito inteligente, né? Ele tem uma dificuldade de expressão porque sempre usa palavras muito difíceis e tal, mas o cara é inteligente, ele trouxe realmente, ele conseguiu fazer com que o seu recado fosse transmitido e que os interlocutores lá, né, os entrevistadores, conseguiram também produzir um material para que o povo entendesse o que estava sendo conversado e sendo discutido. Não precisou ali haver contestação, né, veemente, como houve no caso do Bolsonaro, com as mentiras, né, que ele acabou pronunciando. Aqui no final do nosso vídeo eu vou deixar um trechinho só da falta de ar aí, que foi coletada através do Alan dos Panos, para variar, com quem eu sempre pego um pedacinho, roubo aqui e convido vocês a se inscreverem lá no canal dele. Mas teve ontem a entrevista do Lula, e que gerou uma baita de uma polêmica, né? Se vocês forem analisar aqui, olha, a repercussão da entrevista do Lula foi absurdamente fantástica, né? Houveram aí diversos, mas diversos comentários dos dois lados, né? Dos dois lados. Estou dando uma repassada aqui no UOL, para que vocês tenham uma ideia. Aqui o UOL fez um pequeno resumo, né, da repercussão da entrevista do Lula no Jornal Nacional. Eu aconselho vocês até darem uma olhada. E o UOL trouxe aqui os memes que foram colocados todos aí nas redes sociais. Mas voltando aqui à entrevista, né? Então vocês vejam, aqui tem os prós aqui, tem o pessoal do Bolsonaro, do Twitter, falando um monte de coisa, e também do outro lado também tem o pessoal do Bolsonaro elogiando a repercussão, né, da fala do Lula. Mas voltando aqui à nossa vaca fria, né, voltando ao nosso questionamento, o que eu vou falar para vocês com relação à entrevista de ontem? Foi muito proveitosa. O Lula foi apertado de uma maneira educada, mas foi questionado com relação à corrupção, foi questionado com relação ao governo da Dilma, foi questionado com planos futuros aí de como é que ele vai conseguir conversar com o Congresso. Conversou-se um monte de coisa e o Lula sempre respondeu de uma maneira muito clara, não houve ofensa a ninguém, né? Ele respondeu de uma maneira bastante objetiva, tá certo? E com isso gerou-se aí uma entrevista muito dinâmica, né? Não houve nenhuma animosidade de ambas as partes, tá certo? Ele foi questionado e ele acabou se saindo muito bem. O Lula teve uma participação dentro dessa entrevista brilhante. Aliás, o Lula, né, como um bom político, né, um cara tarimbado, um articulador. Você imagina, na época do governo militar, ele como sindicalista já ia negociar, né, naquela época com os empresários e com a guilhotina na cabeça dele. Então o cara sabe se posicionar, sabe conversar, sabe falar, né? É diferente do Valdemar do Planalto, tá certo? Então, assim, eu continuo dizendo para vocês, dessas 3 entrevistas que houveram, 2 foram bastante boas, a do Ciro e a do Lula. A do Lula foi melhor do que a do Ciro Gomes.
ele conseguiu se expressar de uma forma muito clara, me surpreendeu, para ser sincero, ele me surpreendeu. Eu acho que ele teve uma participação brilhante, sem perder a compostura. Ele tocou num assunto que foi, até então, não... O Ciro Gomes tocou nesse assunto, sim, da questão da fome e do número de empregos, né? De uma maneira um pouco mais... o Ciro até apresentou um plano de trabalho emergencial que me agradou muito. Mas o Lula tocou, né, na Dona Maria, tá certo? Ele falou a linguagem da dona de casa, coisa que até então ninguém tinha falado, tá certo? E isso, não sei se vai fazer grandes diferenças nessas enquetes, aí, nessas pesquisas eleitorais ou não, mas é para isso que servem essas sabatinas, para a gente ter mais informação e poder analisar os candidatos de uma maneira bastante clara e bastante pontual. Tá ok? Então, gente, fica aí no finzinho aí com o filminho do Alain dos Panos, que eu acho que vale a pena, né? Uma coisa que me surpreendeu, por isso que eu estou colocando esse filme, que eu li, né, que grande parte da população não sabia que o Bolsonaro tinha faltado, né, com a empatia, para variar, com as vítimas da Covid, né, imitando aí as pessoas com falta de ar. É uma pena, né, mas Bolsonaro foi um grande, vou te falar para você assim, um grande cretino, né, na condução da pandemia. Como eu disse num programa anterior aqui, do Conversa Mole, né, nós estamos entre os 21 países de maior economia, ocupando o desastroso primeiro lugar em mortes por milhão de habitantes. É uma tristeza, né? Essa é a condução da pandemia, e tem as pessoas, os nossos queridos irmãos brasileiros, que não conseguem ver que esse sujeito foi realmente um dos responsáveis pelo grande número de mortes de brasileiros, divulgando essa, como é que eu vou te dizer, essa medicação precoce, né? O tratamento precoce, cloroquina, dando cloroquina para EMA. Realmente é muito triste, tá bom? Mas, gente, era isso que eu queria comentar com vocês. Um grande abraço. Amanhã tem cortes dos Caras da Ilha para vocês acompanharem, domingo também. E a gente volta aqui. Terça tem o Terça Mole, né, do Conversa Mole, aquele papo que a gente troca aqui para variar, né? E quarta-feira, como sempre, os Caras da Ilha, às 19h30, aqui nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, Twitter e no Twitch. Tá bom? Gente, um grande abraço, um bom fim de semana, obrigado a todos, tamo juntos e até aí. Tchau, gente, obrigado. Sobre o seu comportamento com as frases que eu mencionei, imitando pacientes com falta de ar, muitos viram isso como um sinal de falta de compaixão. Eu queria que você botasse no ar eu imitando falta de ar. Tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você tiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. Fica em casa, quando você estiver sentindo falta de ar, você vai para o hospital. Para fazer o quê? Desculpa aí, pessoal, não vou falar de mim, né? Mas não errei nenhuma. Errei demais ano passado. E não precisa ser inteligente para entender isso. Tem que ter um mínimo de caráter. Mas a Covid pode provocar mais de 200 mil mortes, presidente, no país. Qual país? No Brasil, se tiver o mesmo... 200 mil? Sim, porque se for 1% da população que pegar e fizer o cálculo da projeção... No mundo todo chegou umas 20 mil, se eu não me engano. Eu queria que fosse zero. 200 mil?
Vou falar de mim, né? Mas não errei nenhuma. Obviamente temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus. Vou falar de mim, né? Mas não errei nenhuma. E o senhor acha que vai durar essa crise do coronavírus? Pode durar no máximo mais 5, 6 meses. Mas num momento triste, podemos ter um momento triste pela frente. Não será como a Itália, no meu entender. Vou falar de mim, né? Mas não errei nenhuma. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Vou falar de mim, né? Mas não errei nenhuma. Muita gente já foi infectada no Brasil, há poucas semanas ou meses, né? E ele já tem um anticorpo e não ajuda a não proliferar mais isso aí. Vou falar de mim, né? Mas não errei nenhuma. 40 dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Vou falar de mim, né? Mas não errei nenhuma. Me permite falar um pouco do governo, porque ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. Vou falar de mim, né? Mas não errei nenhuma. E a questão do coronavírus também, que no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Não errei nenhuma. Vou falar de mim, né? Mas não errei nenhuma. Estou esperando alguém mostrar um áudio ou um vídeo meu dizendo que era uma gripezinha. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Cara, quem fala de eu não sou governo, tá vendo? Você está atrasando que o vírus pegue em você, porque não adianta que vai pegar. 70% vai se contagiar.